Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Essa semana eu estava lendo sobre Timóteo. Então, Timóteo é um livro da Bíblia, do Novo Testamento, que é uma carta que Paulo escreve a Timóteo. Eu queria falar com vocês sobre Paulo. Eu pensei na história de Paulo e eu queria trazer um compilado de informações, mas assim, breve, resumido. Então, quem foi Paulo, né? Paulo, na verdade, ele era Saulo. Saulo foi um perseguidor da igreja, dos cristãos. Então, depois da morte de Jesus, Saulo, ele perseguia e matava cristãos. Ele era um fariseu. O que era um fariseu? O fariseu era o religioso da época, que acreditava no Deus soberano, né, no nosso Deus, mas ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Então ele matava cristãos. Um dia, Saulo estava viajando com algumas pessoas pelo deserto e Jesus apareceu para ele como num clarão, né, uma aparição de Jesus, porque Jesus já era ressurreto, então ele não estava ali em carne, ele apareceu. Então Paulo ficou cego, Saulo ainda ficou cego. Ele não conseguia enxergar. Então Jesus falou para ele procurar Ananias, ali numa vila que tinha por ali. E Saulo foi até Ananias e Jesus já tinha falado com Ananias. Jesus falou: Olha, vai vir um homem te procurar, ele se chama Saulo, você cure ele porque ele está cego. Só que Ananias sabia quem era Saulo, né? Saulo era perseguidor e matava os cristãos. Então Ananias falou: Senhor, ele vai me matar se é esse Saulo, né, que eu conheço. Jesus falou: Faça o que eu estou lhe pedindo. E Saulo chegou, foi curado por Ananias, e aquele foi o momento da conversão de Saulo para Paulo. Então ele muda, ele vira outra pessoa porque ele passa a acreditar. Naquele momento que Saulo tem um encontro com Jesus, Jesus fala para ele assim: Por que me persegues? Né? Então Saulo tinha certeza quem estava falando era Jesus. Então por que me persegues? Então, Saulo se converte e vira Paulo, e Paulo tem vários livros no Novo Testamento. Foram cartas que ele escreveu até enquanto ele estava preso. Ele ficou preso e ele foi torturado e ele passou muitas coisas em nome de Cristo naquela época. Ele foi um servo fiel que tolerou infinitas coisas pelo nome, né, de Jesus. E eu queria trazer para vocês o quanto, às vezes, a gente se sente culpado ou a gente traz lembranças do passado e fica pensando, poxa, Deus não vai me aceitar porque eu fiz tais coisas. Jesus não só aceitou Saulo, como foi atrás dele, porque é isso que Deus faz. Deus confunde os sábios. E ele pega as pessoas mais inacreditáveis para colocar para trabalhar para o reino dele. Então eu já vi diversas histórias em que as pessoas assim elas mudaram da água para o vinho. E me diz, quem não quer mudar? Quem não quer ser uma pessoa boa? Ou você tem vontade de ser uma pessoa ruim, que só faz coisa ruim e ter uma vida ruim, sabe? Então, quem não quer ter uma vida boa e quem não quer ser bom? Né? Só que às vezes o que tá te levando ou te puxando para uma vida ruim, uma vida difícil, é o fato de você não abrir espaço para o Senhor Jesus, sabe? Então, enquanto Saulo castigava os cristãos, Jesus estava, eu imagino, né? Eu imaginando, Jesus estava lá, tá, você vai ver uma coisa, deixa que daqui a um pouco eu me vejo contigo. E aí chega um momento em que ele entende. E aí depois, quando Paulo ele escreve as cartas, ele até tem um filme na Netflix, queria pontuar isso, que eu vi, que é bem interessante sobre a vida do apóstolo Paulo. E outra coisa interessante é que ele não era um dos discípulos de Jesus. Então ele não conviveu com Jesus, ele conhece Jesus como a gente conhece. Ele confiou em Jesus como nós deveríamos confiar sem nem mesmo vê-lo em nossa frente em carne e osso, sabe? Então eu acho que a nossa fé ela precisa ser aumentada, porque Jesus ainda fala conosco, mesmo depois de tantos anos em que ele esteve aqui na Terra. Então,
reflexão hoje é: se você já foi um Saulo, não tem problema. Jesus tem espaço e tem projeto e propósito para sua vida, como Paulo. Obrigado por você que ficou até aqui. Até a próxima.